da Débora e do Rodrigo, né? Eles perguntaram quais são os componentes internos essenciais no medidor de radiação. Acho que a gente tem a resposta aqui, né? Sensores, o circuito que polarização e o medidor. Detetor aqui, que eles detetor, desculpa. A fonte de alta, né? Fonte de alta E a parte eletrônica. A parte eletrônica e A fonte de alta, alimentação. que não sei se a galera vai entender direito, funciona como se fosse um transformador. Eu vou mostrar aqui. Ele amplifica, ele pega esses 9 volts e Ele pega joga 9 volts, aí tem um tipo de um transformador que deve ser de ferrite, né? Aquele PWM. É um tipo de circuito que faz com que essa tensão de 9 volts ela aumente. Aí eu não sei quanto Vibrador de tensão. e vira corrente alternada. Não, contínua. É tensão, alta tensão contínua. Eu não sei se é 1000 volts, 300. Deve ser uns 300 a 1000 volts, mais ou menos. Isso aí eu não tenho. Então, só para a questão do Só vídeo. pelo manual de calibração. Só para a questão do mas vídeo, isso aí então, o detetor fica na ponta, aqui são as São dois sondas. detetores. 2, né? Um Isso. para altas taxas E outro para baixas. baixas taxas. E aqui é a sonda, Menorzinho. onde Isso passa aí é só a haste, tensão, né? A haste pra onde dar- passa a energia para poder alimentar aqui. Aqui é a parte onde tem circuito de alta tensão. o circuito de alta tensão e aqui é a parte eletrônica, É, o medidor. o medidor. A bateria fica aqui que alimenta ali, né? Isso. Tem a bateria aqui que alimenta lá, que faz com que gere uma alta tensão para esses detetores, os dois de alta e baixo, que vão monitorar a radiação. Beleza. Então esses são os componentes internos essenciais. Eles não querem copiar não, para depois esquecer? Tá gravando. Tá gravando. Quais são as dimensões mínimas, largura, altura e profundidade para a acomodação desses componentes? Sim. Eu não acho... Tem muita pergunta que acaba. Porque isso fica muito específico, assim, mínimo, não tem, né? Se conseguir diminuir o transformador, Depende o circuito de alta do tensão. uso. Ele falou que. Qual o seu nome? João. Vitor. O João falou que não é só para uso de emergência, que eles usam também no cotidiano. Isso é uma informação relativamente nova, né? A gente estava considerando mais o uso para emergência. Para uso só para Foi emergência. que eu tinha falado na última aula, qual era tipo a frequência, é até uma das minhas perguntas, qual seria a frequência de Só para tirar uma utilização? dúvida, João. Mas pro dia a dia é só isso que você usa, né? No dia a dia a Não, gente pode... usa os dois também. No reator, quando a gente vai tirar a amostra no reator, tem que monitorar a abertura, sair são fontes de alta atividade, a gente mantém uma distância. Interessante. Beleza, mas não deixa de ser uma situação de risco, né? Só o Não é uma seguinte, situação- ele é usado mais em situações em que se desconhece a atividade, então você vai aproximando. E quando você já sabe que é uma alta atividade, então você quer localizar. Então você principalmente. usa a haste para se aproximar aos poucos. Entendi. Então esse é o Caso ponto, né? Se tanto aproximar de aos poucos. emergência quanto em situações normais. Né? Normal, mas com risco, né? Você tem uma sempre há um fonte risco. de alta emissão. Sempre tem o risco da contaminação. Beleza, então a segunda pergunta fica sem resposta porque ela acabou ficando Tudo bem. genérica. Quanto à dimensão Acabou dele, ficando você genérico. falou da dimensão. Né? Sim. Esse aqui ele é específico. Né? A parte mecânica dele que é o limitador. Ele é uma haste de 5 metros. Então esse aqui não tem como reduzir mais, certo? Esse aqui é uma distância da sua fonte. Sim. Então isso aqui Mas não tem como. acho que a questão Mas dela... essa área aqui tem como reduzir? Se você conseguir fazer um circuito menor, acho que tem, né? Mas é mais Não, questão de... O circuito está aqui, Circuito na não, realidade, circuito de né? alta tensão. Agora, isso aqui deve ser mais, ele deve estar parrudo assim, mais por causa de resistência mecânica. Sim. Entendeu? E esse tamanho é para caber esse monitor, certo? Então a questão prática aqui é resistência mecânica, né? Vai estar Todo acomodar aquela sentido. outra circuito. E acomodar esse aqui. Você Outra vê vez que fazer esse aqui aquele também- contrapeso. Beleza, acho que, continuando nessa questão da dimensão, né, aproveitar a pergunta dela, acho que ela também quis dizer alguma coisa relativa ao tamanho mínimo da haste aí, beleza, uma questão
como se diz? Segurança. Não, tamanho. Eu queria saber da questão de segurança. Isso tamanho é mais mínimo. para evitar a Não, questão mas- de exposição. Não, né? mas seria assim, existiria um tamanho mínimo seguro? Por exemplo, 5 metros, 4 metros de área? Não, esse seria um tamanho bem grande, né? Tô falando dela assim, dá pra você usar assim, por exemplo. Você não precisa... Você pode usar assim. Esse tamanho mínimo aqui, É por causa do tamanho dela. Né? Eu acho que Pensando, isso aqui deve ter o quê? Meio metro? Ele vai até 3 ou 4 metros, né? tudo, 5 metros. Desse modelo que eu vi, A gente que eu vi viu na internet, 4 e vai pouco. 4,20. 4,20, tá. Então isso aqui deve ser o tamanho que você vai puxando ali, o telescópio. É, né? proporcional. Agora, em cima dessa pergunta, eu acho que eu tenho uma dúvida que é um pouco mais extrema. Que tipo de situação mais extrema vocês talvez enfrentariam aqui num vazamento e aí vocês iam usar o medidor se você soubesse que a radiação tá alta, Acho com que isso fica um certeza. pouco pra simulação, né? A gente... Fica não? Não sei, porque tá falando de mínimo para ficar tamanho. seguro aí. Sim. Numa situação extrema, como é que vocês iam agir? Iam usar ele? A gente tá afastado, né? Então vai aproximando, pode ir assim, né? Aí de repente começou a dar uma dose. E aí você tem que localizar onde está a fonte. Aí você começa a abrir o telescópio. Até localizar. E aí, localizada a fonte, vocês pegam essa informação e Tá ali. Aí, qual é o nível de atividade que está dando? Qual é a taxa de dano? E se tiver bem elevada assim, uma situação extrema? Aí se afasta. Aí isola a área. Né? Para saber até a questão de isolamento, né? Como é que a gente chama isso lá? A área de exclusão. Entendeu? Que determina qual é uma área de exclusão. Vai até a fonte está ali. Aí localiza, está lá quantos metros. Aí determina uma área de exclusão para as pessoas não ficarem expostas a uma exposição elevada. Se você tem um local e você acha que tem algo ali, na hora que você entrar, independente disso aqui tá, eu acho que é isso, alto, já vai dar. Aí você já sabe. Entendi. Aí se não estiver dando nada, né? Aí você Vai aproximando. e vai até ver quando ele começar a responder. É mais ou menos para localizar onde está, né? Ali, aqui, entendeu? Vai só buscando ver. Perdeu a fonte, por exemplo. Onde está essa fonte? Você sabe. Vamos para o terceiro desse grupo. Existe alguma regra para a organização desses componentes dentro da carcaça do aparelho? Vai vendo o tipo de pergunta aqui, talvez. Cara, você Não, a gente tem que fazer, né? O pessoal trouxe, a gente tem que fazer. Deve ter. Aí é questão de projeto eletrônico. Né? Sim, A não placa, é uma questão que seja... A fonte de alta, você falou um pouquinho da fonte, porque a fonte de alta, como deve ser de alta frequência, ela emite, né? Alta frequência. Então você tem, de uma certa maneira, teria que blindar. Não sei, até porque Tem blindagem. deve ter alguma É blindagem. metal, né? Deve ter algum metalzinho ali para blindar, para ela não gerar uma frequência que interfira na eletrônica ali. Uma fonte de alta com... Mas que ele tem a borracha ali também, ele é vedado, né? Mas esse aqui é mais para hidráulico, né? Ele é vedado, se cair água aí... Pode não ter. Esse aqui, Então deve ter, Os dois são, então é totalmente lavável eles. talvez talvez ali dentro tenha uma blindagem em função da fonte de alta. Não, eu digo pela limpeza mesmo, né? Que ele tem contato com material radioativo, então deve ser necessária a limpeza. você limpa. Vocês limpam ele? De vez em quando passa uma flanelinha. Passa pano ali? Mas não tem procedimento de limpeza. Não. Tá, vamos chegar lá. Vamos adiantando. João e Matheus, parece dupla de sertanejo. É possível medir a radiação multiplicando-se a distância do medidor até o foco da... Não entendi. Até o foco da radiação. Não, que foi aquela pergunta que a gente tinha feito, se existia um cálculo matemático. Ah, sim. É porque a pergunta não ficou clara, mas se você Por tá aqui, exemplo, então você pode... Deixa ele perguntar. Não, porque a nossa ideia era, assim, a minha ideia, eu não sei, eu tô sentindo que a minha ideia cada vez está se enfraquecendo mais, mas... Não, pode ser Não, mas conceitual é pro futuro e justo. tal. Mas a minha ideia era se utilizar como se fosse um... Eu tinha até conversado isso na última... Se utilizar como se fosse um sonar. Eu não sei se sonar seria a melhor
Para medir a distância, no caso. Não, Assim, vamos lá. não seria medir a distância. BNI, ela conversando com a gente chegou na conclusão que a solução, ela não precisa ser uma coisa que possa ser posta em prática agora. Ela pode ser um conceito Que quando a que, tecnologia... quando for possível, ele seria aplicado. Então, o João, ele estava tentando explicar que, assim, o conceito da haste é você se manter afastado da fonte e se aproximando aos poucos. E o Isaac, ele chegou a mencionar que, na última visita que você fez lá, que a cada 1 metro, existe um fator que quanto mais se aproxima, mais aumenta A taxa de radiação. a taxa de radiação que você recebe. Então, mas assim, mesmo daqui, se a fonte está lá no computador, se você soubesse essa distância, você poderia fazer um cálculo para saber em quanto está a emissão lá, naquele ponto, e não aqui. E, sem se aproximar. Isso. E para saber essa distância, você usaria, enfim, Milhões. tem vários jeitos. Tem laser, um sonar, tem alguns jeitos. Então, a gente queria saber se isso viável. faz sentido Poderia na cabeça ser de viável. vocês e seria viável. Porque um dos problemas que eu achei, tipo, nesse conceito seria, por exemplo, o fato de vocês falaram agora, tipo, achar a fonte. Porque, querendo ou não, você estando distante, ele vai medir aqui a radiação do local, mas num ponto, onde ele está. Então eu não teria assim uma certeza da fonte, do local da fonte. Eu acho que com essa medição teria uma localização meio que aproximada da radiação ali do local. Tu falou, ó, naquela direção ali tá ruim. Entendeu? Vai O cuidar. robôzinho pode fazer isso. Aquele ali, né? medir sem encontrar, ou seja, de início quando ele entra, se ele vai medir a radiação, ele pode mais ou menos inferir mais ou menos, dar uma estimativa da distância e do nível de radiação de uma determinada área. Mas a posição fonte. correta, eu acho que não. Não, eu também acho que... Se você fizer 2 medições, aí o equipamento pode até estimar, né? Porque como ele falou, você fez uma medida aqui e outra aqui e sabe a distância, É isso Você que pode eu Não, botar então, uma vazada. era essa a minha intenção. Por exemplo, Seria tipo uma triangulação, pra saber. você tem que ter pelo menos 2, né? Para ter uma estimativa, você não vai saber para onde ela está. Né? Mas se você medir um ponto ali, aí te dá um valor, e medir o outro lá. Não, mas você está, eu estou considerando que você está apontando para a mesma posição. Vamos supor, a fonte está aqui e você está medindo para lá. Aí você mede aqui, aí você avança mais 1 metro, né? mas, A fonte está aqui, né? Mas você tá mas só que a medida vai Vamos dar... supor o caso ideal, você está apontando para a fonte. Isso. Entendeu? Você está apontando para a fonte realmente. Você mede aqui, você pode estimar Aí sim. ali. Agora, se a fonte estiver aqui, você está apontando para lá, vai ficar mede totalmente... aqui e mede ali, Vai ficar totalmente errado. dependendo dessa diferença, você na realidade só vai medir aqui, né? Você não vai localizar. Não vai localizar a Não, fonte. então, esse era um dos pontos que eu estava até conversando com a minha dupla, esse que era o problema. A gente teria ali uma medida geral da radiação, mas possivelmente não teria como localizar a fonte em si. Mas Eu acho até que teria. Você tem. Eu acho até que teria, mas você ia demorar, talvez. Mas aí existe uma Demora questão não, aí você também, né? teria que de repente aqui, igual o João está dizendo, a fonte está aqui, mas aqui não, aí você mexe de novo, aí vai ter um ponto que você Você pode manter, aí você vai virando. vai ter um ponto que Aí você vai ter um ponto que ela vai dar um máximo. vai dar um máximo, exatamente. Certo? São procedimentos de medição. Aí quando deu esse máximo, aí você pode aproximar e vai chamar. Porque, por exemplo, qual seria a vantagem desse em relação a isso? Se você estiver medindo, se a fonte está aqui, você está medindo para lá, ele também não vai dar uma medição. Não, certa. mas aí eu estou em movimento. Eu faço Sim, aí esse 360 mas graus. também seria mas esse do laser, o problema é, por exemplo, tem uma sala aqui, utilizando essa ideia aqui, e a fonte está aqui. Ele vai utilizar a distância. Então, Sim, por exemplo, aqui, vamos supor, eu estou aqui, nesse pontinho aqui, eu estou com um laser aqui. Mesmo que eu gire ele para cá, o ponto daqui como daqui, ele vai dar a mesma radiação. Não, Vai. porque aqui está mais perto que aqui. Não, é o mesmo ponto. Então, vamos supor que aqui é o ponto médio. Não, você está medindo o quê?
Tô medindo daqui. Mas a O que fonte que da você radiação tá- estaria Você onde? está medindo a distância ou está medindo a dose? Não, eu vou medir os dois. Não, o que acontece assim, a distância é só um fator para eu poder definir a dose final. Sim, mas primeiro você tem que localizar o máximo. Ele tá dizendo que você tem Você que primeiro medir você vai fazer uma varredura para ver de onde está onde. é só a Então, quanto tá distância. aqui? A partir só da distância, não. Não, mas então, mas como é que eu conseguiria fazer isso? Porque, por exemplo, eu tenho... Isso aqui, ó. Pode, não, aqui mesmo, aqui. Aqui, ó. A gente